A União Planetária, em seu programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, nós temos um prazer gigantesco. Nós vamos conversar hoje com o embaixador Ivan Jancarek, da República Tcheca, e que é o país que hoje está na administração, no controle da União Europeia. Ivan, satisfação grande de recebê-lo aqui em nosso programa. Luiz. Muito prazer. É para nós uma grande satisfação a gente poder conversar com um embaixador de uma República Tcheca em português, porque o senhor domina perfeitamente. Sim, um pouquinho. Não, domina perfeitamente. E colher algumas experiências que o senhor tem vivido na sua vida e, sobretudo, passar para o nosso público que está sedento de uma percepção cultural maior do mundo. Embaixador, como é que o senhor vê a República, a sua República Tcheca no mundo no dia de hoje? Na primeira vez eu queria muito agradecer para ter esta possibilidade de falar com você e transmitir os meus os bons votos para aqueles que estão a assistir a este programa. É um grande prazer para mim ficar aqui. E é grande prazer também falar sobre a minha pátria, sobre a República Tcheca, que tem uma história muito grande, né? É um país que tem raízes do século XVIII, mas também os primeiros indicações que havia alguns habitantes na nossa pátria foi da século VIII, IX. Há mais de 1000 anos, portanto. E por isso tem toda a história europeia, né, está ligada a Praga. Praga é a capital da República Tcheca e hoje em dia isso fica na Europa Central. Vamos dizer assim que algumas pessoas dizem que Praga é verdadeiro centro da Europa. Mas se você vê a carta da Europa, você pode ver que o Praga está no sítio de cruzamento, né, de todas as linhas. Se você vai de oeste para leste, se você vai de norte para sul, você sempre poderia atravessar a Praga como um sítio. Isso foi sempre assim, que Praga estava sempre um centro da vida cultural europeu. E o que é muito interessante para hoje em dia, se você quer ver alguns dos palácios, das igrejas, das instituições que funcionaram, que foram construídos naquela época, você pode ir a Praga, porque Praga é uma das poucas cidades que teve esta sorte, que durante muitas guerras que foram conduzidas no território europeu, nunca sofreu muito, né, de ponto de vista de destruição da sua patrimônio. Seu né? patrimônio, né? seu patrimônio. E por isso, se você visitar Praga de maneira diferente, ou como turista, ou como ver na internet, ou pela televisão, você pode assistir a uma história dos séculos, especialmente século XVIII, XVII, né? Tem edifícios, igrejas muito bonitas, né? E todos vocês podem caminhar a pé. Eu acho que é também muito interessante, porque não é assim que você tem de utilizar o ônibus, de ir de um monumento para outro, mas você leva o seu tempo e caminha, está a ver, né? Está a ver sobre a história daqueles prédios. Por isso acho que é muito interessante ir para Praga e assistir a vou dizer, esta viagem para o passado. Eu fiquei com a impressão, vendo o documentário de Praga e
e da República Tcheca, Tcheca. eu fiquei com a impressão de que realmente, do ponto de vista turístico, talvez nenhum lugar do mundo tenha as riquezas que ali podem ser encontradas. Porque eu pude ver igrejas, templos, fortes, castelos, que são anteriores ao descobrimento do Brasil e que estão perfeitos, estão íntegros. Isso me parece que, especialmente aqueles que estão assistindo o nosso programa, que vão poder ver no final dele algumas sínteses dessa vida cheia de beleza da República Tcheca, que quando forem à Europa é um lugar precioso para ser visitado. Acho que é verdade o que você está a dizer. Acho que nem somente Praga, que é cheia dos patrimônio mundial e da história, na arquitetura e outros países, e outros setores, mas também tem outras cidades na República Tcheca que constituem patrimônio mundial. Temos 13 sites do patrimônio de Unesco que podem ser visitados. E são todas cidades, né? Porque elas estão preservadas na sua totalidade do passado, mas claro, hoje com todas as vantagens do século XXI. Mas ainda tem estes grandes conservação do espírito, da possibilidade de ver como a gente viveu no passado. Isso não foi destruído e agora nos últimos anos, isso foi reconstruído, reformado, pintado de novo. A gente vê, tem também vida lá, tem restaurantes, cafés, tem escritórios. Você vê que isso não são reservações, mas isso fazem parte normal da vida da cidade. Isso eu acho que é muito interessante. E além da arquitetura, que é muito interessante, claro, nós também, os checos são bem conhecidos pela música clássica, né? Temos grandes autores de música clássica e temos essa experiência de tocar música. Isso é bem perto para os corações dos tchecos. Eu acho, se você visitar a República Tcheca, você pode visitar muitos concertos. Cada noite você pode ir para outra igreja, isso, e você vai assistir aos diferentes concertos. Isso eu acho que isso é uma boa composição para a República Tcheca. Bem, hoje na União Europeia está sob o comando da República Tcheca, mas eu vou pedir aos nossos telespectadores que esperem um minuto para que possam acompanhar as informações do embaixador Ivan Janzarek sobre a atuação da União Europeia e da Tchecoslováquia nessa sua relação. Voltamos em um minuto. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Trabalhar para construir uma organização social planetária com solidariedade, igualdade de oportunidades e justiça social. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Valorizar a vida através do bom uso da inteligência, do amor e do trabalho solidário. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Acatar as diferenças e a pluralidade de ideias. Isto é TV Super. Bem,
bem, dando continuidade ao nosso programa Entre Amigos, conversando com o mundo e conversando aqui com o embaixador Ivan Janzarek, da República Tcheca, eu gostaria de lembrar, até antes mesmo de entrarmos no tema da União Europeia, já que nós estávamos falando da República Tcheca, de que é uma grande estação de águas também, né? Também tem muitos rios lá na República Tcheca, temos onde quase metade dos rios europeus se nascem, né? Só por isso tem uma grande vantagem que tem um rio muito famoso que se chama Vltava, está percorrendo pela Praga, né? E isso dá uma outra paisagem para a cidade. É verdade que temos também de combater algumas vezes o perigo de inundações. Vou me lembrar que no ano 2001 nós tínhamos uma grande inundação que quase o centro de Praga foi totalmente inundado pelo rio, mas isso é parte da natureza, né? Não podemos fazer nada sobre isso, temos de respeitar a natureza desta vez e ser preparados bem para dias quando a água chega, né? Para enfrentar a situação. Enfrentar a situação, Agora, embaixador, a República Tcheca hoje está comandando a União Europeia. Como o senhor vê o papel da União Europeia no mundo de hoje? Hoje em dia, a República Tcheca, a partir do 1º de janeiro de 2009, ela está na presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Isso significa que o nosso papel é de coordenar e fazer possível que as atividades da União Europeia continuem. Por quanto tempo? Por 6 meses. Seis meses. Isso é um sistema que está bem autorizada e que está bem, vamos dizer, caracterizada. E cada 6 meses, cada Estado-membro da União Europeia, e hoje em dia temos 27 Estados-membros da União Europeia, eles têm de obrigação de desempenhar o papel da presidência. Isso significa coordenar as atividades, né? Fazer um face da União Europeia para fora do mundo e para o trabalho interno da União Europeia, né? Hoje em dia, a União Europeia é uma união de 27 países, já da Irlanda até Bulgária. E é um mercado interno de quase 500 milhões de pessoas. Você tem uma área grande sem vistos, porque para viajar na Europa, na União Europeia, você não precisa de ir para outro estado, você não precisar visto. Você tem uma identidade que permite isso. E também tem uma moeda que se chama euro, que quase 17 países hoje em dia dos Estados-membros está utilizando. Os outros têm planos de adquirir para este sistema. Eu acho que durante 5, 10 anos vamos ter 500 milhões de pessoas que vão utilizar esta moeda única da União Europeia, que é euro. E a União Europeia, hoje em dia, tem um papel grande no mundo. É o maior bloco econômico no mundo, com uma grande responsabilidade social. A União Europeia, hoje em dia, é um bloco, é uma união que está muito envolve na situação da proteção do meio ambiente. Você bem sabe que as mudanças climáticas são umas das os grandes problemas da humanidade, da humanidade, e a União Europeia está na frente de combater estes problemas. Nós, como tchecos, nós colocamos
as nossas prioridades quando vamos trabalhar durante esses 6 anos, três pontos. Primeiro, energia, outra é economia e terceira é União Europeia no mundo. Porque há aquelas três. A economia, é claro, hoje em dia, como crise econômica e financeira, não há nenhuma outra possibilidade que a União Europeia tem de enfrentar este problema. E nós estamos a enfrentar bem, claro, os países europeus estão bem afetados pela crise, porque os países da União Europeia têm a proporção muito grande da exportação nas suas economias. E também o problema também é que o mercado é grande, mas bem satisfeito já não tem muita possibilidade de elevar o consumo dentro do mercado interno, né? Mas de outra maneira, a União Europeia tem um sistema, os Estados-membros têm um sistema diferentes, mas em igualdade sobre a rede social. Só isso significa que a gente está a perder um emprego, ele nem somente sai na rua, isso significa que ele está dentro do sistema que faz possível que ele pode superar, sobreviver àquela crise econômica nas situações bem razoáveis, né? Só sem grandes problemas. E por isso os nossos líderes políticos estão tratando este problema com muito sério. Muito cuidado, muito cuidado, porque é claro que isso está a atingir muita grande quantidade da população. Da outra parte é a energia, que é um dos nossos prioridades na União Europeia. Você pode se lembrar que no início do ano havia alguns problemas de fornecimento do gás da Rússia e da Ucrânia. Para nós isso foi uma situação muito perigosa, delicada também, porque quando você tem na rua 20 graus negativos, você tem de ter aquecimento. Ter aquecimento, né? Só por isso, hoje em dia, a Europa está a pensar nem somente de diversificar os seus fornecedores da energia, mas também fazer uma interligação entre os diferentes países da União Europeia para ser uma certeza, se qualquer coisa acontecer, na base de solidariedade, vamos nos entregar e apoiar um ao outro, né? E eu acho que isso é também muito importante. E terceiro é a União Europeia e no mundo, acho hoje em dia isso é uma situação, uma prioridade muito importante, porque a União Europeia, como eu disse, é um bloco maior do mundo, né? Ela tem a oferecer um apoio de desenvolvimento maior no mundo. Muitos bilhões de euros estão utilizando para desenvolvimento social e econômico dos países pobres e nas situações humanitárias. E, por isso, a União Europeia tem de coordenar os seus esforços no estudo da política externa. Embaixador Ivan, eu até quero mesmo lhe fazer algumas perguntas sobre essa questão, mas nós vamos interromper por mais um minuto e voltamos para que o nosso público possa saber exatamente como a Europa está enfrentando a questão da solidariedade entre os homens, solidariedade entre os países. Voltamos já. Um gesto pelo uso racional das nossas águas. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br.
bem, dando continuidade ao nosso programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, nós estamos conversando aqui com o embaixador da República Tcheca, Ivan Janzarek. Ivan, como é que você vê essa questão da solidariedade internacional, não só da União Europeia, mas como do mundo inteiro? Porque nós aqui, na União Planetária, temos defendido muito a ideia que cabe ao mais forte socorrer o mais fraco. Porque a história da humanidade tem sido o mais forte explorando o mais fraco. Mas que isso precisa ser invertido. E me parece que é isso que estão fazendo, que está sendo feito pela União Europeia. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que hoje em dia temos uma crise mundial financeira e econômica. E isso só nos mostrou que hoje em dia estamos dependentes de um ao outro. Isso não é só como foi antigamente, que foi algumas coisas poderiam ser resolvidas somente pelos países mais ricos e outros países emergentes ou outros países mais pobres. Não havia muita possibilidade de influenciar as decisões. Mas eu acho que a situação como que nós vimos nos últimos 10 anos nos mostrou que todo o mundo está a se globalizar. O que acontece num ponto do planeta está a influenciar de outros países e de outros continentes, né? Isso, hoje em dia, estamos a falar sobre mudanças climáticas, né? Estamos a falar sobre a crise econômica, crise financeira, de preservação de água. Isso são coisas que não poderiam ser resolvidas somente isoladamente, né? Por isso precisamos mais uma discussão em pleno de todos os países. E na verdade no mundo todo, né? Na verdade no mundo todo, claro que estamos da Organização das Nações Unidas. É claro que nem podemos falar totalmente todos. Eu vou dizer que se vamos tomar decisões, se todos os países têm uma situação que eles podem negar, vetar a decisão, isso não vai dar. Porque... eu digo no sentido de que um prejuízo climático feito num vizinho, ele na verdade não alcança só o vizinho, ele alcança a humanidade toda. Toda. Eu acho que especialmente as mudanças climáticas, né, que eles podem atingir não somente os países mais pobres, mas também países muito ricos, né, e porque isso vai mudar o sistema ecológico na planeta. Mas, por isso, temos de conversar mais e temos foros para isso. Eu acho que a gente está a perceber que somos interdependentes. Interdependentes. Cada um de nós depende um do outro. É isso. Seja a nível individual, seja a nível de país. É isso. É isso que eu acho, que temos esta interdependência e como o desenvolvimento mais e como o número das pessoas que está vivendo na nossa terra, né? Eu acho que só podemos resolver as coisas, os problemas, somente quando vamos falar todos juntos. E essa interdependência não é só de seres humanos para com seres humanos e de países para com países, mas para com a própria natureza. Sim, claro. Quer dizer, é uma percepção muito mais ampliada, de uma visão quase que de unidade da vida, assim como que um despertar de uma consciência ecológica que todos nós participamos de uma vida. E isso necessariamente, creio que deve nos levar a uma nova visão da própria cidadania planetária, né? É isso. Eu acho que você sabe que já existem conceitos de desenvolvimento sustentável, né? E sustentável, isso significa que toda a gente quer ter desenvolvimento, né? Toda a gente quer ter uma vida melhor.
melhor de sentido que tem de ter água potável, escola, condições sanitárias, não tem fome para isso. E isso significa que temos, mas de outra maneira, porque estamos, o número da população está a crescer, temos de ver, e os recursos naturais são limitados, né? Só temos de ampliar os resultados da ciência. Temos de ver como a natureza pode absorver todos os requisitos que temos para o nosso desenvolvimento. Por isso é necessário ter aquela discussão global. Eu acredito que a Europa tem um papel muito importante para com a humanidade inteira, porque lá nós encontramos um nível de desenvolvimento cultural já histórico, que não é o existente em muitos lugares do mundo. Mesmo aqui nas Américas, nós vemos que, especialmente no norte, ainda muito voltado para o aspecto do desenvolvimento técnico e do consumo. E esse nível cultural da música, da filosofia, da poesia, dos grandes pensadores europeus, eu sinto que eles têm uma importância grande para influenciar o mundo para um mundo melhor. Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que a Europa está bem preparada para oferecer os seus serviços para toda globalidade, né? Porque a União Europeia é uma união soberana de 27 países, 500 milhões de pessoas. Você bem sabe, o nível da vida na Europa é bem alta. Temos umas boas universidades, temos empresas bem eficazes, temos uma boa política de proteção do meio ambiente, temos uma visão para o desenvolvimento do mundo. Eu acho que isso é que a Europa está bem em frente para fazer as possibilidades de ajudar o mundo para ser melhor do que é hoje. Embaixador, o nosso programa está chegando ao seu final e eu gostaria de, em outra oportunidade, de continuarmos com esse nosso papo, porque eu acho que há muito que todos nós podemos aprender dessa experiência europeia, como tem enfrentado o programa dos imigrantes africanos, o que pode ser feito pelos africanos, o que pode ser feito pela cultura do mundo, e por isso eu quero desde já convidá-lo para uma nova entrevista, mas considerando que estamos no final do programa, eu pediria que o senhor passasse aos nossos telespectadores a sua última mensagem desse nosso programa de hoje. Obrigado, Ulisses, primeiramente para o convite, para possível assistir aqui a este programa. Acho que foi muito interessante também para mim. Acho que foi uma possibilidade para mim de exprimir os nossos pensamentos sobre a vida na República Tcheca e também da União Europeia. Estou muito feliz que eu poderia fazer mais conhecido a União Europeia para os seus telespectadores e minha mensagem é que estamos preparados a cooperar com todos. Como é a República Tcheca, bem, também eu acho que também a União Europeia que se envolve em muitos projetos no mundo, também tem uma boa cooperação aqui com o Brasil. Somos a União Europeia, o Brasil, somos parceiros estratégicos, temos um diálogo em muitos setores da vida. A União Europeia é um maior parceiro econômico aqui no Brasil. Isso é que estamos a fazer, que nós vimos que
há laços entre a União Europeia e o Brasil, e eu, mais uma vez, muito agradeço pelo convite para chegar por aí e tenho esta possibilidade de compartilhar as minhas ideias com os telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.